hoje no nosso bate-papo ao vivo a gente tem a presença da ilustríssima doutora Regina Ares, que veio aqui falar com a gente hoje sobre contracepção, né, Contracepção. doutora? E se apresenta, fala um pouquinho sobre você, para o pessoal que está assistindo, que não te conhece ainda. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Regina, eu sou médica ginecologista obstetra, formada há 31 anos pela Santa Casa. E eu tenho trabalhado todo esse tempo assim, muito com pré-natal, muito com anticoncepção. Eu faço aquela ginecologia básica, que hoje tem muita subespecialidade, e eu acabo fazendo as coisas muito voltadas para as coisas mais comuns. Eu faço acupuntura geral e dentro da minha especialidade, então assim, e faço a parte antroposófica também. Então tem um conhecimento assim a mais que a gente sempre tenta acrescentar a nossa formação para poder ajudar o maior número de pessoas possível. Muito legal. Vocês viram que a doutora veio preparadíssima. A gente tem aqui uma aula completa. A gente vai conversar sobre todos esses métodos contraceptivos. E vamos lá. Vamos começar pelo básico. Quais são os métodos mais utilizados e por que é importante a gente ter uma variedade de opções? Então, na verdade, a anticoncepção sempre foi um tema assim super discutido, porque desde o tempo da Cleópatra já se falava em anticoncepção. A Cleópatra era meio considerada meio assim, digamos, assim um pouco mais messalina, né? E ela pensava sempre nessa questão da anticoncepção, tanto que a primeira notícia que se teve foi de camisinhas feitas com tripa de camelo, tripa de cavalo, tripa de boi, e que ainda, surpreendentemente, eu usava hoje, viu? Ainda existem em alguns lugares pessoas que não podem usar camisinha de látex, elas têm que procurar camisinhas de tripa, de algum material mais, mais natural, assim. E a anticoncepção sempre foi uma busca, mas durante todo esse período, desde a Cleópatra até os anos 40 ou 50, não existia nada de anticoncepcional assim, muito usável, muito difundido, muito moderno, que as pessoas pudessem usar e que fosse de conhecimento. Né? Até o surgimento dos primeiros anticoncepcionais, que a minha mãe, as avós de vocês, acima dos 70, 80 anos, usaram, que eram pílulas ricas em estrógeno e que davam muito efeito colateral. Com o passar do tempo, assim, também tem métodos hormonais, que eles podem ser injetáveis, adesivos, comprimidos ou implantes. Tem os métodos que são de barreira, que são os métodos que são os DIUs, ou o endoceptivo, que é um método misto, meio hormonal, meio barreira, as camisinhas masculinas e femininas, e tem os métodos que são métodos que a gente usa como se fossem métodos de barreira, mas barreira mais simples, tipo, pode ser a própria camisinha com um espermaticida, pode ser o diafragma, que é o método de barreira puro, também com espermaticida, e os métodos mais simples, que são a tabelinha, o muco cervical, que é o método de Billings. Então a gente vai escorrer um pouquinho de cada um. O importante falar é que não existe nenhuma contraindicação formal por uso de qualquer método para esclerose múltipla, a não ser que com a EM a paciente tenha alguma outra patologia associada que impeça o uso do anticoncepcional, nesse caso específico hormonal. Mas todos os outros são liberados. Doenças crônicas no geral, como que funciona? Assim, doenças autoimunes, como a esclerose mas que não tem um comprometimento, por exemplo, da coagulação, existe uma doença vascular associada, tipo uma vasculite, já tenham tido trombose antes. Existem algumas contraindicações formais e algumas contraindicações que, por exemplo, uma paciente diabética, uma paciente cardiopata, uma paciente que tem algum risco de doença vascular associada à patologia de base, já é uma contraindicação relativa. Entendi. De relativa para absoluta, dependendo da gravidade. Acho que a gente podia falar um pouco sobre cada método e depois entrar em outras questões assim, mais minuciosas. O que você acha? Perfeito, ótimo. Quer começar por qual? Então, eu vou começar do mais simples para o mais complexo, Acho ótimo. Que é a tabelinha e o muco cervical. Infelizmente, a tabelinha, eu vou ter que contar para vocês como a gente faz, porque a tabelinha serve bastante para mulheres que têm um ciclo menstrual
regular, não serve para pacientes que menstruam a cada 40, 60 dias, nem para pacientes que menstruam a cada 20 dias. Então é importante, tem que ter um ciclo regular. O que é o ciclo regular? Para nós ginecologistas, um ciclo regular aceitável, entre 25 e 32 dias, é um ciclo aceitável. Então você pegaria esse ciclo, você pega 6 meses desse ciclo de 25, 26 dias. E o ciclo você conta a partir do primeiro dia da menstruação. Você conta e conta quantos os meses. Então, no mês foi 25, no outro 26, no outro 28, no outro 30. Você faz a somatória 25 mais 26, mais 30, mais 31, mais 26, mais 25 e divide por 6. Nessa média, você tendo essa média de 6, é uma média aritmética simples, você vai ver a média do meu ciclo é em torno de 28 dias. Esses 28 dias, como a gente faz? As mulheres que menstruam regularmente, elas ovulam na metade do ciclo. Então, você divide 28 por 2, que vai dar 14. Nesses 14 dias, eu já ainda sou uma médica mais assim, vamos dizer, mais cuidadosa e falo que em vez de deixar os 3 dias de intervalo da data da ovulação, 3 dias antes, 3 dias depois, eu peço para calcular 5 dias antes e 5 dias depois para ter uma folga maior. Então, na verdade, você estaria protegida 10 dias. No começo do ciclo menstrual, os primeiros 5, 7 dias, a chance de engravidar é pequena e nos últimos 5, 7 dias também a chance é muito pequena. Só que assim, você está estressada, brigou com o namorado, pronto. Já muda o dia da ovulação. Está estressada ou está com alguma questão que está te deixando fora do teu eixo, o nosso eixo hipotálamo, hipófise ovário é imediatamente correlacionado ao sistema límbico, que é aquele das emoções. Então é muito difícil a gente desvincular menstruar ou anticoncepção da emoção, né? Tanto que tem gente que fala, ai, doutora, minha avó morreu, nesse dia minha menstruação parou. Ou eu estava esperando a menstruação e não desceu. Então acontece muito isso. Então, como elas estão muito correlacionadas, a tabelinha é um método legal, junto com o muco cervical, mas tem pacientes que têm vergonha, por exemplo, de colocar o dedo lá dentro da vagina, tirar o muco, e ele deve parecer no período periovulatório, perto da ovulação, uma clarinha de ovo. Às vezes ele é mais esticado, quanto mais esticado ele for e transparente, mais fértil você está. Para quem não consegue fazer isso, o muco cervical já é um método menos bom. Precisa de mais autoconhecimento. Exatamente, tem que ter aquela coisa de mais se tocar, exatamente, tem que estar gostando de si mesma e perceber essas pequenas mudanças. Então, assim, o ideal seria entre muco cervical e tabelinha, a gente tem uma anticoncepção de cerca de 70%. Aí a gente pode associar a camisinha, que eu também não trouxe, mas que todo mundo conhece, que é aquele método que é um látex, que você encaixa no pênis quando o pênis está ereto, sendo que a pontinha da camisinha tem que ser espremida para não entrar ar, porque senão ela rompe, e aí o método anticoncepcional não é mais método anticoncepcional. Então, e também temos a camisinha feminina, que ela parece a camisinha masculina, só que ela tem uma entrada mais rígida, que fica parada dentro da vagina, na beiradinha da vagina. Eu trouxe o esquema aqui para mostrar. Que assim, a camisinha feminina, você vai colocar ela aqui. Aqui o lado de fora não existe, mas é a vulva. Dá pra ver? Dá. E a vulva, você coloca ela na vulva e depois você empurra a camisinha lá pra dentro. E deixa ela encostar. Aqui no perfil vocês vão encontrar o colo do útero. Ela protege um pouco melhor a vulva, mas, por exemplo, não protege os grandes lábios. Ela fica mais pra dentro. Exatamente. Quem tem atividade sexual anal também não protege. Né? Então ela não protege tudo, mas ela protege toda a parte dos órgãos genitais internos, que já é uma boa proteção. Sim. Né? Legal, né? Esse esqueminha é bacana porque a gente pode tirar, ó. Olha só, desmonta. Então o que acontece? Aqui eu vou mostrar pra vocês o útero, eu vou mostrar, isso aqui é como se a gente tivesse cortado de assim. Tá? Vou saber se tá saindo bom, gente. Tá sim. E aí a gente tem aqui a vagina, então aquilo que eu mostrei branquinho do lado de fora é a vulva. Aqui a gente tem o canal vaginal e aqui a gente tem o útero. O útero está cortado pela metade. Essa camadinha mais rosinha, interna, é o endométrio, que é a camada que descama do útero quando a gente menstrua. É a camada rosinha. E essa parte muscular rosa mais escuro é o miométrio, que é o que forma realmente o útero e é o que cria miomas,
que é o que contrai quando a gente vai ter neném, que a função dele, na verdade, é um músculo involuntário que contrai quando a gente tem cólica menstrual, ele é um músculo. Aqui dentro é uma glândula, são glândulas, e aqui fora ele é músculo. Pra quê? Pra poder contrair na hora de a gente ter o bebê, né? Ou pra dar cólica, né? Quem não quer ter bebê, etc. Na frente do útero a gente tem a bexiga, e na frente da bexiga a gente tem a pubis. Então, o que acontece? Muitas vezes as dores que a gente pensa serem ginecológicas podem ser, por exemplo, um cálculo no rim, uma infecção urinária, a gente fica lá com cólica do lado. Por isso que quando a gente, muitas vezes, tem relação sexual com muita frequência em determinadas posições, as mulheres podem ter infecção urinária. Urinária, né? Bem comum, né? Porque é bem pertinho. Exatamente. E aqui está o reto, sendo que no reto a gente tem aqui o esfíncter anal, que é o que, na verdade, faz com que a gente vá ou não vá ao banheiro, por isso que mulher é muito obstipada, porque esse esfíncter aqui a gente precisa ter um relaxamento para poder evacuar. E mulher tá sempre assim, não faz cocô fora de casa, não faz, né? Então, você sabe melhor que eu, muita gente fica super inibida, né? Então, a gente tem uma íntima relação com a parte retal e anal e a parte da bexiga, aqui a uretra e aqui a bexiga. Quem controla a nossa uretra também é a musculatura da pelve. A gente não tem um esfíncter uretral como o homem tem. Por isso que o homem consegue separar o espermatozoide do xixi. A gente não consegue urinar, porque quando a gente, por exemplo, tem alguma alteração de esfíncter, a gente perde urina à toa. Ou tem uma alteração da musculatura da pelve, que é quem segura tudo isso aqui é a musculatura, isso aqui é a musculatura pélvica. A gente não consegue segurar o cocô nem o xixi. Então, por isso que mulher é muito mais delicada, bacana do que homem. E por isso que ela tem que ter muito mais cuidado que homem. Exato. Tá? E mais complexidade. Exatamente. Né? Não, Deus já fez a gente pra gente ser mais protegida, né? E aqui, eu vou mostrar pra vocês nessa parte aqui, vai dar pra ver a trompa e o ovário. Não sei se vocês conseguem ver aí. Aqui tá a trompa, aqui tá o ovário. Eu acho que não vai dar pra ver. Vou pôr mais pra frente. Não, eu chego mais perto, ó, vê se é possível ver. A trompa e o ovário, que estão presentes aqui deste lado também, que é um modelo super bacana pra gente ver. Aqui tá o sacro, nessa parte aqui vocês vão ver o sacro, ó. O sacro é aquela parte lá de trás, onde a gente senta. E aqui embaixo também, aqui seria o bumbum e aqui seria essa parte de baixo onde a gente está sentado. E aqui em cima, mais ou menos na altura assim da virilha, é a altura onde ficam os ovários, um pouco mais pra cima, tá? Bom, passando deste método mais natural, a gente vai para um primeiro método de barreira, que é o diafragma. Então, o diafragma é isso aqui, ele parece um coadorzinho de café, e esse coadorzinho de café, ele tem uma alça que a gente coloca. A gente tem que levar em conta a proporção do modelo, né? A gente vai colocar assim, e ele vai tapar o colo do útero, tá? Ele vai ficar como se fosse uma capinha no colo do útero. Em geral, para poder usar o diafragma, a gente tem que colocar a geleia espermaticida dentro e fora. Então, você primeiro põe a geleia, deita, coloca lá dentro como se fosse um OB. Então, você tem que dobrar ele assim e colocar ele lá dentro. Como que você sabe que ele está bem colocado? Quando você percebe que você não está usando, que nem OB. É a mesma coisa, você tem que perceber que não está usando. Quando você percebe que você não está usando, quer dizer que o diafragma está no lugar certo. Aí você coloca a geleia espermaticida por fora e pode ter relação. Para tirar o diafragma, 8 horas, meninas, 8 horas. Não tirem antes, porque leva 8 horas mais ou menos para o espermatozoide morrer dentro da vagina. Então, o ideal para você se proteger é isso. Ah, doutora, vai ficar melecado? Vai. Mas faz parte. Mas faz parte do método, né? Então, tem gente que se adapta super bem, que não se incomoda. Tem gente que acha um horror, né? É um método que eu prescrevo muito pouco, porque as pacientes, como elas não sabem nem colocar o bem em geral, elas não têm vontade de colocar nada dentro, porque as mulheres têm medo de se tocar, de se sentir, né? Então, isso é uma coisa que, em geral, eu ensino a paciente quer usar, eu peço para ela comprar um, levar no consultório, para ensinar como usa. E uma vez eu tava até falando com você antes, que eu fui tentar ver do diafragma, mas o meu útero é retrovertido. Tem pacientes que não conseguiriam usar. Em geral, ele tem tamanhos, então na mulher que já teve filhos de parto normal, o útero é maior, o colo do útero é maior, então ela pode usar um diafragma de anel maior. Mulheres que nunca tiveram filhos usam de anel menor. Em geral é o anel 6, que é o anel mais comum, tá?
Aí estamos falando. Vamos falar agora do DIU de cobre, que é um método também considerado de barreira. Este daqui não é um DIU em T, ele é um DIU que chama multiload. Ele é um DIU hoje que dura 5 anos. E ele, qual é a vantagem do multiload? Quer mostrar? Tá bem? Vou pôr aqui como é que a gente... O multiload é esse DIU pequenininho. Ele é do tamanho do útero, em geral o tamanho dele é esse mesmo, talvez um pouco maior. Jura? Ele veio pra mim, ó, pra você ver como ele é valioso. Ele vem numa caixinha de joia, tá? E ele, a gente coloca o multiload assim. Então tá aqui o modelinho do útero. A gente coloca ele aqui pelo colo do útero e insere ele lá dentro. Eu vou chegar mais perto com a câmera, Tá. Porque aí fica mais fácil pra todo mundo ver. Tá. Muitos minutos. Minúcias, detalhes, né? É que não existe nada grande, né, pra gente mostrar. Então é assim, a gente pega, isso aqui é um DIU, existe um aplicador de DIU, a gente coloca ele aqui por dentro do colo do útero e ele vai ficar colocado nessa posição dentro da cavidade uterina, tá? Como que é? Qual é a ação dele exatamente do DIU de cobre? Ele tem 2 ações principais. Uma, este cobre, ele torna o endométrio hostil a anidação do ovo, então ainda que a mulher engravide, o ovo não cola aqui. Em geral ela nem engravida, 90% mais até das vezes não engravida, porque este cobre age nas trompas e age no muco cervical, tornando ele hostil à gestação. Então o que acontece? Ainda que o espermatozoide suba e saia pela trompa para fecundar o óvulo, ele acaba não progredindo porque o cobre tem uma ação em toda a parte interna dos órgãos genitais, tá? E aqui tá o miométrio. Então, o que acontece? Doutora, engravidei com o DIU. Provavelmente o DIU tava mais para baixo, ou ele tava torto na cavidade. Alguma coisa aconteceu pra mulher engravidar. Como saber que tá fora do lugar? Tem que fazer, no dia que você coloca o DIU, você faz um ultrassom, se o médico tiver no consultório, eu não tenho, eu peço pra fazer, mas enquanto eu não vir que o DIU tá no lugar, eu peço para usar camisinha, até eu vir que o DIU tá no lugar. E depois da primeira menstruação, porque a primeira menstruação, como você descama a parte mais interna do útero, o DIU pode ter uma pequena mobilidade. Então, a gente pede. Em geral, mulheres que têm o colo do útero muito dilatado por parto ou por algum procedimento cirúrgico, não sustentam esse DIU dentro do útero, tá? Então, ela acaba expulsando o DIU. Eu tive uma paciente que ficou brava comigo, mas acontece. A gente não pode contra a natureza, né? Então, esse é o DIU de cobre, tá, gente? Existe ele desse modelo, existe ele num T, que eu vou mostrar pra vocês no outro modelo, tá? Então, este daqui, que eu vou mostrar pra vocês agora, é o Mirena, que ele não é chamado como endosceptivo. Ele também é um método de barreira, mas ele é misto. Ele é um método misto, porque aqui você vê que o desenho é parecidíssimo com o DIU de cobre. A diferença é que ele é um T, e neste meiozinho dele aqui, só o modelo, tá, gente? Que eu tenho ele ao vivo aqui. E nem é muito ao vivo, é o modelo também, mas ele é um DIU mais caro, mas ele é colocado dentro da cavidade uterina desta maneira. Ele tem esta parte aqui, em vez de ser um fio de cobre, é um hormônio, tá? E esse hormônio é liberado para dentro da cavidade uterina, que a gente coloca ele aqui. Ó, vou mostrar para vocês a inserção. Agora eu tenho que reduzir aqui. E ele, a diferença então é que ele tem os hormônios, Ele né? tem hormônio. E o hormônio ele fica ali, como que funciona? Qual que é a diferença do anticoncepcional? Ele só age no útero. Tá. Ele tem, durante um período, ele tem o efeito dele meio sistêmico, assim, porque é como se você recebesse uma avalanche de hormônio no primeiro momento, mas com o passar do tempo, o seu corpo se habitua, tá? Então, ó, quando a gente coloca ele aqui, aí a gente termina de empurrar, abre, a modelinho não tá bom. Bom, ele vai ficar como o DIU de cobre, ele vai ficar com uma perninha pra cá, a outra perninha pra lá e ele aqui dentro da cavidade. Então, essa parte verde fica soltando hormônio pra dentro da cavidade. Qual é a vantagem do Mirena em relação... Ó, ele vai ficar assim, pronto. Qual é a vantagem do Mirena em relação aos outros métodos? O Mirena, ele tem esse endosceptivo, por isso que ele não chama DIU, ele chama endosceptivo, que é SIU em inglês. E ele vai liberando esse hormônio e vai causando uma atrofia do endométrio, quer dizer, a paciente, se ela menstruar muito, ela vai menstruar muito menos. E se ela menstruar muito menos, ela vai ficar sem menstruar.
que dá mais ou menos uma falta de menstruação, uma diminuição muito boa da menstruação durante 5 anos. Eu vou falar para vocês os cuidados com o DIU e com o SIL, que é o Mirena, que na verdade tem que fazer controle a cada 6 meses com o ginecologista e tem que ver se ele está bem posicionado. Algumas pacientes têm ótima experiência com Mirena, eu usei durante 8 anos, fiquei muito feliz com ele. E algumas pacientes têm experiências péssimas com Mirena, ou engravidam, ou Mirena sai do lugar. Mas em geral, a resposta é super boa, super hiper boa, e as pacientes ficam muito felizes com o método. Como você sabe se o método que você está usando é o melhor para você? Não tem como saber. Na verdade, assim, em geral, né, o teu ginecologista sugere, você vai à consulta, ele te mostra os métodos, vê como é que você... primeiro a tua própria percepção, não, acho que vai dar certo, que não vai dar certo. E as outras coisas também, muitas vezes o médico, ele tenta, e muitas vezes não é bem sucedido, porque a gente não tem como saber. Cada corpo é um corpo, cada mulher é uma mulher. Se eu falo para uma senhora, eu vou tentar que você fique sem menstruar bastante tempo, porque eu indico muito Mirena para pacientes com mioma, endometriose, adenomiose. E aí a gente vai controlando. Se a paciente não se adapta, você tira e procura um outro método. Né? Mas ele é um método menos invasivo, erro acerto. Infelizmente não tem o melhor método para a melhor mulher. Eu tenho minha irmã gêmea, o método que serve para ela não serve para mim. Tá? Então, gente, é super individual. E é uma conversa com o ginecologista, tem que abrir o coração, o doutor não gosta de me tocar. A gente pede para a paciente ver se o fio do DIU, porque a gente coloca o DIU e deixa um fiozinho para fora do colo do útero. Pra gente ver se... E ela põe a mão de vez em quando, ver se o DIU tá no lugar. Tá? Pra gente já tendo uma ideia. Isso daí a paciente precisa entender. E a inserção que você mostrou pra gente, isso dói? Então, eu em geral faço com anestesia. Tem colegas que fazem com anestesia local, no consultório eles só fazem anestesia no colo do útero e eu faço com anestesia geral, como uma endoscopia. Eu ponho a paciente no hospital, somente quem nunca teve filho, o colo do útero, por ser uma cavidade virtual, não entra nada lá dentro, só sai sangue, mas não entra nada. Então, a gente tem que, entre aspas, dilatar essa cavidade com esse aparelhinho aqui, para o DIU poder entrar. Então, eu faço com anestesia geral, mas cada médico tem o seu método. Aí tem gente que coloca no consultório e não sente nada. Então, vai muito de cada pessoa, né? Muito individual. Igual o método mais ideal de todos. Exatamente. Efeitos colaterais? Então, agora eu vou falar um pouco do SIL. O SIL, como ele é um método ainda hormonal, mas com uma penetração hormonal muito menor, o que pode dar de efeito colateral durante uns 8, 10 meses, um sangramento fora da menstruação. Então você vai sangrar em algum dia que você não sabe qual é, até você descobrir quando que você vai ciclar com o SIL, que é diferente do DIU. O DIU de cobre, você fica à mercê dos seus ovários, o DIU é um mero método mecânico, tá? Então, quando você tá com DIU de cobre, você vai menstruar quando você sempre menstruou. O cobre, muitas vezes, pode aumentar o fluxo menstrual e dar cólica, e isso só vai saber usando. Se a paciente, tanto com um método como com outro, conseguir tolerar entre 8 e 10 meses e entrar no período de adaptação, ela fica com o método 5 anos. Existem DIUs que eles colocam no posto de saúde que duram 10, que duram 7 anos, muito individual também, tá? Legal. Aí, em termos do SIL, existe uma coisa para pele, ele pode dar no começo um pouco de aumento de oleosidade da pele, a paciente se sente mais inchada, mas quando ela entra num esquema de equilíbrio, esses efeitos colaterais desaparecem. Ótimo. A gente tem uma perguntinha. Então vamos lá. Tem, é da Nádia. Eu Oi, não Nádia. sei falar o sobrenome dela. Ela pergunta: olá pessoal, gostaria de saber se consigo colocar o DIU hormonal através do plano de saúde. Sim, é possível, existem planos de saúde, não sei te dizer quais, que colocam um DIU no consultório, aí o DIU é colocado pelo médico que negociou com o plano de saúde no próprio consultório. Você não precisa ir para o hospital e nem pagar o DIU particular e tal. No consultório mesmo existe essa possibilidade. Bacana. Eles não colocam para tratamento de endometriose, mas colocam como anticoncepcional. Tá? E caso você queira colocar o DIU ou o SIL, o que tem que fazer antes? Tem alguns exames? Sim. Como funciona esse processo? A gente sempre preconiza. A gente sempre preconiza assim, caso a paciente opte por colocar o SIL ou o DIU, ele é um corpo estranho. Então, em geral, a gente sempre pede exames para doenças sexualmente transmissíveis, que a maioria das bactérias moram dentro
do colo do útero para não haver uma infecção na colocação. A gente pede um ultrassom para ver o tamanho do útero, para ver se o DIU que a gente encomendou, o CIU, entra. O CIU entra em qualquer útero, mas o DIU existem tamanhos, tem o pequeno, tem o regular e tem o grande, para pacientes que têm cavidades maiores. E a gente sempre pede, o mais importante é tratar essas doenças que apareçam antes, orientar que antes da primeira menstruação com o DIU é para usar camisinha, associar outro método de barreira, ou não fazer nada, em última instância, e fazer o segmento a cada 6 meses para ver se o DIU está no lugar e para ver se a paciente não está com nenhum corrimento, nenhuma coisa estranha. Se houver um corrimento esverdeado, amarelado, com odor, com dor pélvica, tem que procurar o médico imediatamente. Pode ser alguma coisa Pode séria, ser alguma coisa mais importante. Tem pergunta? Sim, é da Jéssica Tomé. Ela está perguntando se mulheres que convivem com esclerose múltipla podem usar DIU. Podem. Se elas não tiverem nenhuma anemia, nenhuma outra doença, por exemplo, tal uso imunobiológico que cause efeitos colaterais ou diminua muito a imunidade, pode usar sem problema nenhum, mas sempre com responsabilidade, né? Porque o DIU é um método, é um corpo estranho no corpo. Então, precisa usar com responsabilidade, usar a camisinha todas as vezes. Eu não recomendo para quem tem muitos parceiros, para quem não tem um parceiro fixo, eu não recomendo DIU. Tá. E questão de coletor menstrual, tem muitas pessoas que estão optando por esse. Sim, que é super legal. Dá pra também. usar o DIU Dá, e sem o problema coletor? algum, sem problema algum. Porque o coletor, ele fica exatamente no local onde fica o diafragma, onde você coloca os métodos de barreira. Ele fica exatamente naquele lugar. Você encaixa ele no colo do útero, que é a sensação que você tem, que você não está usando nada. E ele faz essa função, que eu acho bem bacana. Legal. Tá? Legal. E Vamos continuando, né? Então, já falei do diafragma. Aí nós vamos falar, finalmente, das pílulas adesivos e quietares, tá? Agora nós vamos entrar no método hormonal verdadeiro, que é o mais conhecido, mais difundido no mundo todo, que são os métodos concepcionais hormonais. Então, os métodos hormonais, como eu falei para vocês, nos anos 40, 50, as pílulas eram pílulas de alta dosagem de estrógeno, alta dosagem de progesterona e causavam muitos efeitos colaterais. Então, a maioria da mulherada não gostava de usar porque aumentava muito dor nas pernas por varizes, dava muito enjoo. Então, elas desistiam no meio do caminho e acabavam engravidando de vários filhos, porque tinha aquela coisa, não, só vou tomar pílula quando eu for transar, que é uma coisa que ainda existe muito menos. Mas até perto da minha formatura, um pouco mais pra frente, tinha muita gente que só usava a pílula quando ia transar. Não, só vou usar quando... Porque faz efeito só no dia que transa, não é verdade? Né? Então, os anticoncepcionais hormonais orais, eles agem a nível de sistema nervoso central, hipotálamo, hipófise e ovário. Qual é a função deles? É inibir a ovulação. Então, não dá pra falar em anticoncepcional sem inibir a ovulação, né? E existem várias dosagens, vários modelos, várias formas de usar. Então, eu trouxe aqui as pílulas, que são o método mais comum que a gente prescreve. E o anticoncepcional hormonal, a pílula, ela tem um motivo para ser todos os dias, para ser sempre no mesmo horário. Por quê? Porque ela tem uma meia-vida de 12 horas e uma vida final de 24 horas. Então, por isso que quando a gente está com a paciente, a gente fala, olha, você pode esquecer de tomar até 12 horas depois. Por quê? Porque depois disso ela já começa a perder o efeito dela. Então, elas vivem, elas têm uma meia-vida. Tanto que se você não usa o anticoncepcional corretamente, você engravida. A culpa não é do fabricante, a culpa é do usuário, tá? Quando a pílula não funciona. Então, eu trouxe para vocês aqui uma pílula, que eu vou esconder o nome do laboratório. Mas é um modo de é uma pílula que vem, a maioria delas vem assim, gente. Vem uma cartelinha. Essa pílula é uma pílula que tem várias dosagens hormonais ao longo do mês. Então, qual que é a diferença da que tem a dosagem normal, igual? Então, eu vou mostrar, eu trouxe uma que tem a mesma dosagem o ciclo todo. Então, essa pílula aqui é uma pílula que tem dosagens hormonais diferentes, porque qual é a grande sacada dos laboratórios? Eles estão estudando, eles investem em pesquisa clínica, investem para você encontrar um anticoncepcional na menor dose com melhor efeito. Então, quanto mais próximo do ciclo menstrual fisiológico está o anticoncepcional, melhor é, porque a quantidade de efeito colateral é muito menor, a paciente percebe
a menstruação de uma forma menos incômoda, porque tem gente que toma a pílula, enjoa, dói a mama, fica com espinha, a perna dói, fica imprestável, entre aspas, né? Então, essa pílula, por exemplo, o laboratório criou uma pílula que ela flutua, vocês estão vendo, 2 comprimidos de uma cor, 5 comprimidos de outra, alguns de outra, etc. Essa pílula aqui é uma pílula que é a mais próxima possível do ciclo hormonal fisiológico. Então, as pacientes que tomam, elas fazem uso contínuo, elas não têm intervalo. Só esses 2 últimos comprimidos são comprimidos que não são efetivos, mas que não tem hormônio dentro, mas a paciente pode usar a cartela inteira e com o passar do tempo a maioria das pacientes não menstrua. Ou aquela que menstrua muito vai menstruar pouco, e que menstrua pouco acaba não menstruando nada. Então, ela é super fisiológica, ela tem um mínimo de efeitos colaterais e das pílulas que existem aqui você pode estender por mais tempo, pode usar até perto da menopausa, com 48, 50 anos. Bem fisiológica, tá? A maioria das pílulas, ela tem um preço muito maior do que as outras, mas tem uma boa eficácia, uma boa efetividade. A maioria das pílulas são como essa aqui que eu tô trazendo, Já não é que é uma pílula cores, monofásica, né? A gente chama de monofásica. A maioria das pílulas hoje é assim, mesmo as que tem 24 comprimidos, as que tem 28 comprimidos. A maioria é monofásica, quer dizer, todos os comprimidos têm a mesma dosagem de estrógeno e progesterona. E elas são tomadas de uma maneira que o seu médico obviamente vai te explicar, mas atualmente se preconiza que todas elas sejam tomadas no primeiro dia da menstruação. Menstruou hoje, dia 14, começa dia 14. E você segue a seta, seguindo todos os comprimidos. Tem que tomar todos os dias no mesmo horário. Eu particularmente indico para as pacientes tomarem na hora da melhor refeição. Porque tomar ao acordar e tomar ao deitar significa que você vai digerir a pílula em jejum. E digerir a pílula em jejum significa azia, dor de estômago, aí você acaba desistindo, né? a paciente acaba desistindo do método porque ela não consegue ter uma boa, absorve demais até, né? Mas digo, acaba tendo dor absorção. Então eu sempre preconizo que tome, escolhe uma refeição, qual é a tua melhor refeição do dia? Eu almoço todo dia no mesmo horário. Bom, pessoal, estamos de volta. Nossa conexão foi interrompida, mas a gente está aqui para continuar conversando um pouquinho sobre contraceptivos com a doutora Regina Ares. Então, vamos continuar da onde a gente parou. A gente já tinha visto vários métodos e agora a gente estava falando sobre os diferentes tipos de pílulas anticoncepcionais, né? E sobre a importância de tomar sempre no mesmo horário, não é mesmo? Exatamente. Então, meninas, o que eu tenho para dizer? Não tem falha na pílula, tem falha na usuária. Raramente o laboratório ele testa milhões de vezes em milhões de lugares e milhões de populações para poder soltar um produto no mercado. Então, o que é importante saber? Saber que quanto mais corretamente você usa, menos problemas, menos preocupações com a gravidez você tem. O uso correto ao longo do tempo, para algumas mulheres, faz com que a menstruação falte, acabe, a paciente fica sem menstruar. E por que acontece isso? Porque a pílula, ela atrofia o endométrio, praticamente o mesmo efeito que eu mostrei para vocês do Mirena. Então, essas pílulas, elas atrofiam o endométrio e a falta de menstruação não é porque você está grávida, se você usou corretamente, porque a pílula está fazendo um ótimo efeito. Essa falta de menstruação é válida para pílulas, para injeções, para adesivos e para os anéis vaginais. Essa atrofiação do o efeito é normal, é do próprio remédio. Na hora que você suspende. Não, a atrofia quer dizer aquela camada fininha que eu mostrei pra vocês, ela desaparece, ela fica super fininha que não tem o que descamar. Só que quando você volta ou suspende o anticoncepcional por qualquer motivo, em 2, 3 meses a sua menstruação volta a ser o que era. Todos esses métodos são todos reversíveis, né? Se todos eu quiser reversíveis. parar e engravidar, eu posso. Pode. O lance é assim, como a gente tem que fazer sempre esperar, porque você precisa voltar a ovular, às vezes pode levar 1 mês, 2 meses, tem aquelas mulheres que parou o anticoncepcional no outro mês já engravidam. Então, gente, o corpo humano é individual, ele é customizado, Deus fez cada um de um personalizado. jeito. Não adianta você falar, não adianta você, doutora, porque minha amiga não dá. Cada pessoa é de um jeito. Então, tendo paciência, se conhecendo, conversando com o médico, nunca vai dar problema, tá? Sempre vai ter um jeito de resolver. Tem que se cuidar. Vamos ver a pergunta? Sim. Uma pergunta é minha mesmo. Pois não, dona Pan.
Eu tenho muita cólica todo mês, assim, cólicas de chegar a desmaiar, não conseguir vir trabalhar. Qual seria, ou se existe algum método contraceptivo que é mais indicado para esses casos? Então, na verdade, eu acho que assim, a cólica menstrual em si, se você tem desde a primeira menstruação, em geral é uma cólica do ponto de vista ginecológico boa, porque é uma cólica que sinal que você ovula e que quando você quiser engravidar, você vai ter mais facilidade. Tem um lado bom, Tem um lado... Quando a paciente tem mais ou menos em torno de 17, 18 anos, já tem uma vida menstrual de uns 5, 6 anos, a gente sempre tem que pensar em endometriose. Antigamente não se falava muito isso, mas hoje a gente sempre tem que afastar a endometriose para a paciente ter consciência de que ela não tem a doença. E ainda que tenha o anticoncepcional, de um modo contínuo, de você usar uma mini pílula, o anticoncepcional de uso contínuo, ele vai tirar você da dor, vai poupar os seus óvulos e vai ajudar você, quando você resolver engravidar, você vai estar com um ambiente pélvico muito mais favorável do que uma paciente que nunca usou nada e que está gastando os óvulos, porque a cada menstruação a gente recruta lá, X, desse X, um fica bom, um ovula realmente e o resto atrofia. Então, ao longo da nossa vida reprodutiva, o anticoncepcional, para quem tem uma boa indicação, para quem não tem nenhuma patologia por baixo da função anticoncepcional em si, é um ótimo método. Tá. Né? E a outra pergunta é se anticoncepcionais para quem... o que você acha de anticoncepcionais para quem tem histórico de câncer de mama na família? Então, a anticoncepção para quem tem câncer de mama é relativo. O que a gente deixa claro é assim, quem tem mãe, avó, bisavó, aquela história da Angelina Jolie, eu aconselho a usar ou mini pílulas à base de progesterona ou partir para o método como o DIU, de cobre ou o endoseptivo. Porque assim, não dá para falar que a pílula não causa. Na verdade, assim, a gente sabe que tem um efeito protetor para câncer de ovário, muitas vezes, e depende do anticoncepcional, que como eu falei, os laboratórios, desde que a pílula foi criada, os laboratórios estão tentando criar uma pílula que tenha a menor dosagem e o menor efeito colateral possível. Agora, a gente sabe que tem que ter uma carga genética, tem que ter uma predisposição pessoal, tem que ter alguma outra coisa junto, tá submetido aos fatores de risco para você desenvolver um câncer. Não é só a questão do anticoncepcional, é o conjunto da obra, né? Senão todas as mulheres do mundo teriam câncer de mama que tomam. Então, você precisa reunir todas as condições para não tomar. E isso você vai conversar com o seu médico. Tá? Ótimo. Certo? E questão de... Porque muitas mulheres que não conhecem tanto sobre os métodos contraceptivos, às vezes confundem esses métodos de rotina com os métodos emergenciais, que é a pílula do dia seguinte. Ela nós vamos deixar pro final, pro finzinho. final. Ó, eu tô querendo antecipar. Tá querendo antecipar. Tô ansiosa. Gente, ainda ficou faltando eu falar dos métodos hormonais que não são via orais. Então, eu comentei para vocês sobre a injeção, que em geral é mensal ou trimestral, depende da droga que é prescrita, ela é mensal ou ela é trimestral. A injeção mensal, ela tem normalmente um componente estrógeno e progesterona. A trimestral, em geral, é só progesterona, tá? Existem os anéis vaginais, que muita gente já deve ter ouvido falar, só existe uma marca no mercado, pelo menos no brasileiro, e o uso dele é o uso como a gente coloca um diafragma. Então, a gente vai estar com a vagina aqui na frente, tem que encaixar aqui embaixo. A gente vai estar com a vagina aqui na nossa frente, imagina que essas somos nós. Melhor jeito de colocar agachada, que nem a gente coloca o OB. Deitar o anel, colocar o anel assim, ó, desse jeito, dentro da vagina, o mais profundo que você conseguir, e ele vai ficar apoiado, é que aqui o útero tá incomodando e o anel já é molinho. Ele vai ficar apoiado assim, não sei se vocês conseguem ver, dá pra ver bem, Camila? Dá? Tá. Então, ele vai ficar apoiado assim no fundo de saco posterior, que é esse recesso que a gente tem aqui na parede vaginal. Esse recesso, o homem vai ter relação, não vai perceber, você não vai perceber que você está usando. Inconvenientes, você tem que comprar um aplicador para colocá-lo lá dentro, porque tem gente que não se toca, a paciente fica com vergonha. Ou você mesmo colocar com o dedo e perceber que você não está usando. Ele vai ficar lá durante 3 semanas, como se você usasse uma pílula todo dia por 21 dias. Aí, quando terminou o 21º dia, você tira,
descansa 7 dias, nesse intervalo de 7 dias você vai menstruar e vai colocar um novo anel no 8º dia. 7 dias você não tá protegido, Você não, né? depois do primeiro anel, 21 dias sim. Antes disso não, camisinha. Aliás, eu recomendo para todos os métodos anticoncepcionais que você começar, o primeiro mês não tem efeito, tá? Por favor, gente, usem camisinha ou não façam nada até o método tá funcionando. E aí ele é diferente, ele não fica só nessa região, o hormônio, Ele tem um efeito mais sistêmico do que... Qual é a vantagem dos métodos que não passam pela boca, pela via digestiva? Eles não têm uma primeira passagem pelo fígado. E essa não primeira passagem pelo fígado tira muito sintoma de náusea, enxaqueca, que algumas pacientes têm. Bacana. Tá? E por último, eu vou deixar para falar para vocês. Existem nos métodos, existem pílulas que não são estrógeno e progesterona, são mini pílulas, que elas foram criadas inicialmente para quem amamentava, mas criaram novas pílulas, que hoje já são todas velhas, todo mundo já conhece, que são pílulas só à base de progesterona, progesteronas diferentes, que fazem a paciente ou não menstruar, ou menstruar muito pouquinho. Essas pílulas a gente usa para as mulheres que estão amamentando, mas também usa para pacientes com endometriose, porque com o uso contínuo, como elas não têm estrógeno, elas também levam à atrofia. E os tratamentos em geral de endometriose são tratamentos onde a gente não quer que a paciente menstrue, para os focos de endometriose não menstruarem também. Então a gente acaba usando esses métodos, essas mini pílulas, ou pílulas voltadas para endometriose, que são todas à base de progesterona, não estrógeno. E por último, a gente vai falar um pouco da pílula do dia seguinte, que é progesterona em alta dose. Gente, não é método anticoncepcional. Progesterona em alta dose é uma bomba. Além de... Exatamente, você tem que usar no máximo até 48 horas, eu não falo nem 72, eu falo 48 horas da relação sexual suspeita. Se você imagina que você tá com isso se ajudando, você tá totalmente se detonando. Por quê? Porque ela tem uma alta dose. Se você tomar atrasada um dia, 12 horas, 24 horas depois da data provável, você está... além de não fazer efeito, você vai ficar com a menstruação totalmente atrapalhada. Existem mulheres que querem associar essa pílula do dia seguinte ao anticoncepcional que você usa errado. Também não adianta. É um erro atrás do outro. É um erro atrás do outro. Então você fica com uma overdose de pílula dentro do seu corpo até o seu ginecologista voltar a fazer você menstruar normalmente. Você vai passar por várias dificuldades, porque a gente tem como ajudar, mas a gente não tem como resolver aquilo que está dentro de você, não tem como tirar isso de dentro de você. Isso o corpo lê como quando você toma uma pílula do dia seguinte? Na verdade, ele vai lá, essa progesterona toda, além de agir na mama, no cérebro, nas pernas, te incha, fica parecendo um baiacu, ele vai agir no teu útero, fazendo com que ele se cresça rápido e descame rápido. Então, você tem uma menstruação abundante, totalmente fora do propósito, desregula todo o ciclo e muitas vezes, ainda que você use, não vai evitar que você engravide. Então, acho que assim, tá na dúvida, converse com o teu médico. Precisa de alguma coisa, converse com o seu médico. Não adianta criar... Não, eu vou ligar pra minha amiga, que a minha amiga sabe tudo. A amiga sabe até um limite, gente. Tem uma hora que nem ela consegue resolver. Ela vai segurar sua mão e ficar chorando por você. Tem coisa que tem que ir no médico. Não vai resolver. Até pra escolher o melhor método, Exatamente. né? O melhor é você consultar seu médico, no ginecologista. Exatamente. A fidelidade ao método é uma coisa que faz com que exista uma adaptação. Então, uma vez que você escolheu, junto com o seu médico, alguma coisa interessante, é importante que você converse com ele, porque sempre eu peço, não desistam do método para hormônio pelo menos durante 4 ciclos. E para DIUs ou CIUs, pelo menos 8 ciclos. Não desistam. Tem que ter força, tem que ter fé, né? tem que ter força, foco e fé. Força, foco e fé. Exatamente, senão não existe nenhum método que vai servir para você, se existe uma intolerância. É isso, né? A gente tem que ser responsável pelo nosso corpo, Exatamente. pelos nossos métodos, porque é aquilo, né? Também não adianta, às vezes, eu usar um método, não usar camisinha, tá desprotegida de alguma DST que eu possa contrair, que pode ser muito pior do que uma gravidez. Nossa, muito né? mais, muito mais. Pergunta? Pergunta? Diga. Tem. A Natália Bergamelli diz o seguinte: eu tenho um fluxo menstrual muito intenso, estou querendo colocar um DIU. Qual é o melhor para mim?
Então, se você tem atividade sexual, tem um parceiro fixo e se você gostaria de tentar, use eu sugiro o endosceptivo, que é o Mirena, que é o único que tem no mercado também, por conta do fluxo menstrual. Com o passar do tempo, o fluxo diminui, é o que eu expliquei. Não dá para você suprimir totalmente, mas se você tem um fluxo enorme, o Mirena em 8 meses deve deixar você assim com um fluxo de 2 dias, mais ou menos. Mas tem que usar. Desculpem citar o nome comercial, mas o nosso live é fechado, entre aspas, que é só para vocês, mas ele também é o único que existe no mercado. Tá? Essa questão do fluxo é difícil, mas só dá pra você saber usando. Né? Exatamente. Tem que... E existe, eu esqueci de comentar, gente, também existem os implantes anticoncepcionais que você coloca nessa parte entre os tríceps, o tríceps e o bíceps, e eles ficam ali fazendo efeito durante 3 anos. É uma faca de 2 gumes, porque ele melhora muito a TPM. Aliás, gente, todas as pílulas e todos os hormônios melhoram a TPM. Preciso deixar claro, e não interessa por onde você insere, se é injetável, se é adesivo, todos melhoram a TPM. Porque a TPM é descrita para pacientes que ovulam. Se você não ovula, você não pode ter TPM. Entendeu? Olha que interessante. Então a TPM clássica é de quem ovula. E a outra coisa também é que, eu até me perdi no que eu estava falando. Da questão do... Me perdi também. É do anticoncepcional. Dos implantes. Exatamente. Todos os hormonais realmente eles resolvem a questão da TPM, mas os implantes, durante o primeiro ano, eles podem causar uma falta de menstruação, mas os implantes que são exclusivamente progesterona, com o passar do tempo você volta a menstruar. O primeiro ano é mais difícil, porque o primeiro ano a cara enche de espinha, a paciente ganha muito peso. Então, eu de verdade nunca coloquei nenhum, porque eu não sou a favor do método, eu sou a favor de tirar, não sou a favor de colocar. Mas muita paciente se adapta super bem, fica os 3 anos e quer pôr de novo. É muito particular, É muito particular. Eu só tirei, eu não coloquei. Qual que tem mais uma pergunta da Thaís Cris. Ela quer saber a partir de que idade pode colocar o DIU? Então, na verdade, eu coloco o DIU em mulheres que têm vida sexual ativa. Né? Eu acho que é um bom jeito de você resolver esse dilema. E assim, quando as menstruações, os fluxos menstruais já estão bem controlados, a paciente já tentou outros métodos eventualmente e não se adaptou com nenhum, porque o DIU, assim, ele é uma alternativa. Ele é um bom método, assim, para quem tem uma vida sexual, eventualmente já teve filhos, é um bom método, porque não precisa ficar se preocupando com a anticoncepção com 5 filhos e ainda ficar preocupado em tomar pílula, por exemplo. Né? Mas o DIU pode ser colocado a partir da vida sexual ativa, se você tem um parceiro só, poderia pôr. Eu não recomendo muito, eu gostaria que fosse uma pessoa adulta, uma pessoa acima de 18 anos, porque implica na responsabilidade de ter um parceiro fixo, de evitar doença sexualmente transmissível, de ter um bom controle sobre o próprio corpo. Tá legal. Não recomendaria. Tá legal. Eu acho que é isso, né, doutora? Hoje foi uma super aula, aprendi muito, não sei vocês, mas eu achei muito interessante conseguir ver como que é dentro da gente, só que assim de fora, né? Porque olha, gente, a gente se olhar de perfil e de dentro, assim, o médico tem uma visão totalmente diferente. Vocês também não veem, a gente só vê pelo ultrassom. Sim. Ou quando a gente palpa, porque o exame ginecológico é para fazer isso aqui, para palpar o que a gente não vê. A gente consegue perceber se o útero está aumentado, se o colo está aumentado, se tem cisto no ovário, se a trompa está maior. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue, mais flui melhor, a gente consegue entender qual que é o melhor método, consegue entender melhor nosso corpo, o que está acontecendo. Então, eu acho que o autoconhecimento é muito importante, né? E o acompanhamento médico. Eu acho que o acompanhamento médico, nesses momentos onde a gente tem muita informação pela internet, eu acho que assim, nem tudo que a internet informa é legítimo. E nem tudo que é bom pra uma pessoa, internet é bom pra você também, Então, acho que assim, uma pessoa que te conhece bem, que é o seu médico, ele vai te orientar a melhor forma de lidar com a anticoncepção. Tá perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço, gente, a presença. Super aula pra gente. Foi ótimo também pra mim. A hora que vocês precisarem, a gente tá à disposição. Olha que a gente vai te chamar, porque você é incrível. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Se você achou esse conteúdo relevante, compartilha com os amigos, com a família, com todo mundo, porque a gente sabe como é importante a gente divulgar informação desse tipo, porque tem muitas mulheres que não têm acesso a isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu também. Obrigada, tchau, pessoal, gente. Valeu. Tchau.